Durante o casamento do meu filho, a noiva dele jogou um copo de vinho em mim na frente de todos os convidados. Depois olhou para mim e disse que eu era apenas uma idosa que não tinha construído nada na vida. Que era uma vergonha para um homem rico ter como mãe uma simples costureira. O salão inteiro ficou em silêncio. Mas o que ela não sabia era que eu já tinha descoberto algo sobre ela que poderia destruir aquele casamento em segundos. E naquela mesma noite, na frente de todos, a verdade viria à tona. Mas para entender como tudo chegou a esse ponto, precisamos voltar alguns meses. Meu nome é Dona Lúcia. Tenho 63 anos e passei a maior parte da minha vida com uma agulha na mão e um pedaço de tecido no colo. Aprendi a costurar com a minha mãe, que aprendeu com a dela, e assim foi. Não é um trabalho glamuroso. Não é o tipo de coisa que faz as pessoas se impressionarem em jantares. Mas foi com esse trabalho que eu paguei o aluguel por mais de 30 anos. Foi com esse trabalho que eu coloquei comida na mesa. Foi com ele que eu criei o meu filho sozinha, depois que o pai dele resolveu que a vida de família não era para ele, e simplesmente foi embora uma manhã, sem deixar nenhum bilhete. Rafael tinha 4 anos quando o pai saiu. Eu tinha 29, um quarto alugado, uma máquina de costura velha e uma lista enorme de contas para pagar. Não tinha tempo para chorar. Não tinha espaço para desmoronar. Então eu levantei, fui trabalhar e decidi que aquele menino teria uma vida melhor do que a minha. E ele teve. Rafael cresceu sendo o tipo de criança que presta atenção em tudo. Quieto, observador, curioso. Enquanto os outros meninos do bairro brincavam na rua até tarde, ele ficava na mesa da cozinha fazendo dever de escola com uma seriedade que me enchia de orgulho e de um leve aperto no peito ao mesmo tempo. Eu sabia que ele era diferente. Não no sentido arrogante da palavra, mas no sentido de que havia algo dentro dele que buscava mais, sempre mais. Quando ele tinha 12 anos, ganhou um computador velho de um programa social da escola. Era uma máquina que mal funcionava, com a tela amarelada e o teclado com 2 teclas presas. Mas para o Rafael, aquilo era um tesouro. Ele passava horas aprendendo coisas sozinho, lendo, explorando. Eu mal entendia o que ele fazia, mas via nos olhos dele uma luz que eu nunca tinha visto em mais lugar nenhum. Terminando o ensino médio, ele conseguiu uma bolsa para cursar análise de sistemas numa faculdade particular. Eu lembro do dia em que ele chegou em casa com a carta de aprovação. Ele entrou pela porta, me olhou e simplesmente disse: "Mãe, eu consegui." Foram 3 palavras, mas as 3 palavras mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Os anos de faculdade foram difíceis para nós dois. Eu trabalhava mais do que nunca para ajudar nas despesas que a bolsa não cobria. Ele trabalhava meio período numa loja de informática e estudava à noite. Dormia pouco, comia às vezes menos do que eu gostaria, mas nunca reclamava. Tinha uma determinação nele que me assustava de tão grande. Quando se formou, arrumou emprego logo. Depois de alguns anos trabalhando para outras empresas, juntou dinheiro, fez sociedade com um colega de faculdade e abriu a própria empresa. Uma empresa de tecnologia que criava sistemas para outras empresas gerenciarem seus processos internos. Eu nunca entendi direito o que eles faziam, mas entendia o suficiente para saber que funcionava. E muito. Em menos de 5 anos, a empresa cresceu de um escritório pequeno com 4 pessoas para uma estrutura com mais de 80 funcionários. Rafael se tornou um homem de negócios respeitado, com nome no mercado, com dinheiro no banco, com um apartamento lindo num bairro que eu nunca imaginei que alguém da minha família pudesse morar. Mas ele nunca me esqueceu. Nunca. Todo domingo, ele aparecia aqui na minha casa simples, comia o almoço que eu preparava, e ficávamos conversando por horas. Ele nunca teve vergonha de mim. Nunca fingiu que a mãe era outra coisa. Quando me apresentava para as pessoas, dizia com orgulho: "Essa é minha mãe. Ela é costureira e é a pessoa mais forte que eu conheço." Eu amava meu filho com cada pedaço de mim. E foi por isso que, quando Camila entrou na vida dele, eu tentei tanto gostar dela. Tentei com toda a força que eu tinha. Rafael a conheceu numa viagem de negócios. Ela trabalhava num hotel de luxo onde ele ficou hospedado. Era recepcionista do andar VIP. Bonita, elegante, com um sorriso perfeito e um jeito de falar que parecia ter sido treinado para impressionar. Quando ele me ligou para contar que tinha conhecido alguém, a empolgação na voz dele me emocionou. Fazia anos que eu não ouvia aquele tom, aquela leveza. "Mãe, você vai adorar ela", ele disse. Eu torci para que fosse verdade. O primeiro encontro aconteceu num domingo, aqui na minha casa. Rafael chegou com ela por volta do meio-dia, com uma caixa de doces finos e um buquê de flores que ela me entregou com um sorriso. Ela estava impecável, com roupa bem escolhida, cabelo arrumado, maquiagem discreta. Disse que eu tinha uma casa encantadora.
Perguntou sobre meu trabalho com o que pareceu interesse genuíno, mas havia algo pequeno, quase invisível, que me fazia sentir um leve desconforto que eu não conseguia nomear. Não era nada concreto. Era uma sensação. O tipo de coisa que a gente sente, mas não consegue provar, e que por isso mesmo fica quieta, com medo de parecer injusta. Tentei ignorar. Nas semanas seguintes, Rafael ficou ainda mais próximo dela. Saíam juntos quase todo final de semana. Ele a levava para viagens, para jantares caros, para eventos do trabalho. Eu via pelas fotos que ele me mostrava. Ela sempre linda, sempre elegante, sempre ao lado dele com aquele sorriso calculado que, quanto mais eu olhava, menos parecia espontâneo. A primeira vez que percebi algo mais concreto foi numa tarde em que os dois vieram me visitar e Rafael precisou sair para buscar uma coisa no carro. Foram talvez 5 minutos em que ficamos sozinhas, eu e Camila, na sala. E naqueles 5 minutos, ela foi uma pessoa completamente diferente. Não foi nada gritante. Não foi uma maldade explícita. Foi o tom. A forma como ela olhou para a minha máquina de costura e fez um comentário sobre como deve ser difícil trabalhar com as mãos assim a vida toda. A maneira como ela examinou os móveis da sala com os olhos. Rápida, discreta, como quem está fazendo uma avaliação. A pergunta casual, quase inocente. De quanto tempo Rafael levava para chegar da casa dela até o escritório? Eram detalhes. Mas eu costuro há décadas. Aprendi a enxergar detalhes que os outros não veem. Quando Rafael voltou, ela voltou a ser a Camila simpática e encantadora de sempre. Ele não notou nada. Claro que não. Estava apaixonado. Os meses foram passando e a situação foi ficando mais clara para mim, mesmo que eu ainda não tivesse provas de nada. Os pedidos dela foram aumentando gradualmente. Primeiro foi a reforma do apartamento dele, que ela disse precisar de uma atualização. Depois foi um carro novo, porque o dela estava dando trabalho. Depois vieram sugestões de viagens internacionais, de restaurantes cada vez mais caros, de presentes que ela descrevia como nada demais, mas que eu sabia custar uma fortuna. Rafael nunca reclamava. Ele gostava de dar. Era generoso por natureza, sempre foi. E ela sabia disso. Usava isso. Uma tarde, quando os dois estavam aqui em casa para o almoço de domingo, o Rafael foi atender uma ligação de trabalho no quintal. Eram umas 3 da tarde, eu estava arrumando a cozinha, e Camila ficou sentada à mesa da sala. Eu ouvia a TV ligada no fundo e o barulho dos pratos que eu lavava. Foi então que ouvi o vibrar de um celular na mesa. Não era o meu. Ouvi mais uma vez. E outra. Não prestei atenção no começo. Mas aí ouvi um som de notificação diferente, mais longo como uma mensagem mais extensa chegando. E sem querer, quando passei pela porta da cozinha em direção à sala para pegar um pano que tinha deixado na cadeira, eu vi a tela do celular dela iluminada na mesa. O nome na tela era Pri e a mensagem aparecia parcialmente na notificação. Então, já garantiu o milionário? KKK. Eu parei. Meu coração bateu diferente. Camila não estava vendo. Ela tinha ido ao banheiro há pouco. Eu tinha ouvido os passos. Eu sabia que o Rafael ainda estava lá fora. Sabia que tinha talvez 30 segundos. Fiz uma coisa que nunca fiz na minha vida. Peguei o celular dela. A tela estava desbloqueada porque a notificação tinha chegado há segundos. Abri a conversa com a Pri. E o que eu li naquelas mensagens me fez sentir como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Não vou repetir tudo aqui, mas posso dizer que eram mensagens de meses, muitos meses, onde as duas conversavam sobre Rafael com uma frieza que me gelou. Ele era chamado de o alvo. Havia mensagens anteriores ao primeiro encontro, onde Camila descrevia ter pesquisado sobre ele, sobre a empresa, sobre o patrimônio. Havia uma mensagem onde ela dizia: ele é perfeito, dono de empresa, apaixonado fácil, e a família é simples, então não vai ter quem interfira muito. Havia outra onde ela ria e dizia: depois do casamento, minha vida tá resolvida. Finalmente. E havia uma, enviada apenas 2 semanas antes, que dizia: ele pediu em casamento. A gente conseguiu, Pri. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Não ela. A gente. Como se fosse um projeto das duas. Eu coloquei o celular de volta na mesa exatamente como estava. Fui para a cozinha. Respirei fundo. Quando o Rafael voltou do quintal, eu estava sorrindo e servi o café como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu estava destruída. Não pela mágoa de ter sido chamada de família simples que não vai interferir. Não pela raiva do que ela estava fazendo. Mas pela dor de saber que o meu filho, aquele menino que eu criei com tanto sacrifício, que eu vi crescer e construir uma vida incrível, estava sendo usado por alguém que nunca o amou.
Chorei naquela noite, sozinha, depois que eles foram embora. Chorei com a cabeça no travesseiro para não fazer barulho, como eu tinha aprendido a fazer nos anos difíceis quando não queria que o Rafael me visse fraca. Depois que terminei de chorar, tomei uma decisão. Eu ia esperar. Não ia correr até o Rafael com o que eu tinha visto. Não ia gritar. Não ia acusar. Não ia fazer cena. Porque eu conhecia meu filho. Se eu chegasse até ele naquele momento, com uma história de que tinha pego o celular da namorada e lido as mensagens, ele ia ficar na defensiva. Ia dizer que eu estava com ciúmes, que eu não queria vê-lo feliz, que eu estava inventando. Não porque ele era mau, mas porque estava apaixonado. E o amor cega. Eu precisava de algo mais do que palavras. Precisava de prova. Na semana seguinte, enquanto costurava, fiquei pensando em como fazer isso. Eu não sou especialista em tecnologia. Não sei hackear nada. Não tenho como acessar o celular dela remotamente. Mas eu sabia uma coisa. Mensagens de texto não somem sozinhas. Se aquelas conversas existiam, elas continuavam existindo. E eu tinha visto o suficiente para saber o que procurar. Então fiz o seguinte. Numa tarde em que os três estávamos novamente reunidos, eu fingi estar com dor nas costas e pedi para o Rafael me ajudar a pegar um peso no quarto. Foram talvez 2 minutos. E quando voltamos para a sala, Camila estava mexendo no celular dela, como sempre. Eu me sentei perto dela, fiz uma pergunta qualquer sobre o vestido de noiva que ela estava escolhendo, e enquanto ela me mostrava fotos no celular, eu pedi para segurar o aparelho para ver melhor. Ela entregou sem pensar. Naquele momento eu tinha o celular dela na mão, aberto, com ela do meu lado. Não fiz nada. Não precisava. Eu só precisava confirmar o nome da amiga. Priscila, provavelmente. E o nome do aplicativo de mensagens que elas usavam. Devolvi o celular sorrindo e falei que o vestido estava lindo. Ela acreditou. Naquela noite, conversei com a minha sobrinha mais nova, a Daniela, que tem 26 anos e entende bem de tecnologia. Sem contar tudo, perguntei a ela se era possível fazer uma captura de tela de mensagens em aplicativos de conversa, sem que a outra pessoa soubesse. Ela me explicou que sim, que qualquer pessoa pode fotografar a própria tela quando quiser, que não gera notificação para ninguém. Eu precisava fotografar aquelas mensagens. A oportunidade veio 3 semanas depois, num almoço de domingo diferente dos outros. Rafael tinha marcado de trazer o sócio dele também, para uma confraternização informal. A casa ficou mais movimentada do que de costume, com mais gente, mais conversa. Em certo momento, Camila foi ajudar na cozinha, que foi um erro da parte dela, porque deixou a bolsa e o celular na cadeira da sala. Rafael estava conversando com o sócio na varanda. Eu entrei na sala, peguei o celular, fui para o corredor e abri a conversa com a Pri. Fotografei tudo. Role a conversa para cima, o mais longe que consegui, e fotografei tela por tela, mensagem por mensagem. Minha mão tremia, meu coração disparou várias vezes, mas eu não parei. Quando ouvi passos na cozinha se aproximando da sala, coloquei o celular de volta, fui para o meu quarto e me olhei no espelho por 1 segundo. Estava com o rosto pálido, mas tinha o que precisava. Nas semanas que seguiram, eu guardei tudo. Não falei para ninguém, não confrontei Camila. Continuei sendo a sogra cordial e educada de sempre, sorrindo, recebendo ela aos domingos, elogiando as escolhas do casamento. Por dentro, eu esperava. O casamento foi marcado para um sábado de outubro, numa chácara alugada do lado de fora da cidade. Rafael tinha contratado uma empresa de eventos, um buffet de alto padrão, um fotógrafo famoso. Eram mais de 200 convidados, entre amigos, sócios, clientes e família. Camila estava radiante nas últimas semanas de preparação. Eu a via ficando cada vez mais animada, cada vez mais segura. Ela achava que tinha vencido. Naquele sábado, eu me arrumei com cuidado. Pus um vestido azul que eu mesma tinha costurado, um que eu guardava para ocasiões especiais. Cheguei na chácara com antecedência e fiquei quieta num canto, cumprimentando as pessoas que eu conhecia, sorrindo para as fotos. A cerimônia foi bonita. Rafael estava impecável no terno. Camila entrou deslumbrante pelo corredor, com um vestido branco longo que provavelmente custou mais do que eu ganho em 6 meses. Eu a observei caminhar e pensei nos planos que ela tinha guardados por trás daquele sorriso. Depois da cerimônia, começou a festa. Música, bebida, conversa, gargalhadas. Eu fiquei num canto, observando. Tinha o celular na bolsa, com as fotos das mensagens salvas. Foi durante a festa, quando o salão estava cheio e animado, que Camila se aproximou de mim pela primeira vez naquela noite.
Ela estava com um copo de vinho na mão e um sorriso no rosto que eu já sabia ler. Ela começou com uma gentileza falsa, perguntando se eu estava gostando da festa. Eu disse que sim. Ela fez um comentário sobre o quanto o Rafael tinha trabalhado para pagar tudo aquilo. Eu concordei. E então, num tom que ela talvez achasse casual, mas que eu reconheci como um aviso, ela disse que agora que eram casados, as coisas iam ser organizadas de forma diferente, que ela pretendia ajudar o Rafael a priorizar o futuro deles, e que era importante que todos da família entendessem isso. Eu a olhei nos olhos. Ela continuou, e agora o tom tinha mudado. Disse que achava que eu me metia demais, que era natural que uma mãe tivesse dificuldade em aceitar que o filho cresceu, que eu precisava entender que agora ela era a mulher mais importante na vida do Rafael. Eu respirei fundo e fui abrir a boca para responder quando ela fez o que nenhum ser humano com juízo faria. Ela jogou o copo de vinho em mim. Não foi um acidente. Ela olhou para mim, estendeu o braço e derramou o vinho no meu vestido. O vestido azul que eu tinha costurado com as minhas próprias mãos. O salão ficou em silêncio. Todo mundo viu. E então ela disse, com uma voz clara o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem, que eu era apenas uma idosa que não tinha construído nada na vida. Que era uma vergonha para um homem rico ter como mãe uma simples costureira. E eu deveria aprender a ficar no meu lugar. Silêncio total. Eu ouvi um copo sendo pousado em alguma mesa. Ouvi o ruído distante da música que ninguém tinha desligado ainda. Senti o vinho escorrendo pelo tecido que eu tinha costurado ponto por ponto. E então, calmamente, eu disse: "Você está certa. Eu sou apenas uma costureira." Ela me encarou satisfeita, achando que tinha vencido. Mas pelo menos eu nunca precisei fingir amor para pescar um milionário. O salão explodiu em murmúrios. Camila deu um passo à frente, os olhos arregalados, a voz baixando num sussurro agressivo. "O que você disse?" Eu já tinha o celular na mão. Eu li em voz alta. Não gritei. Não precisei. O salão estava tão silencioso que qualquer voz normal soaria como um trovão. Eu li. "Ele é perfeito, dono de empresa, apaixonado fácil, e a família é simples, então não vai ter quem interfira muito." Murmurei no salão. Li a próxima. "Depois do casamento, minha vida tá resolvida. Finalmente." Alguém ao fundo deixou escapar um som de incredulidade. E então li a última, a que eu tinha guardado para o fim. "A gente conseguiu, Pri. A gente conseguiu." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que eu já ouvi na minha vida. Era o tipo de silêncio que acontece quando 200 pessoas ao mesmo tempo percebem algo que não podem desacreditar. Camila ficou branca. Tentou falar. Abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Isso foi tirado de contexto. "Você não entende o que..." "Rafael." A voz que chamou o meu filho não foi a minha. Foi a de uma mulher na primeira fila que eu não conhecia, apontando para ele com uma expressão de choque no rosto. Rafael estava parado a uns 5 metros de mim. Não sei há quanto tempo ele estava ali. Não sei quanto ele tinha ouvido, mas pelos olhos dele, eu sabia que tinha sido o suficiente. Ele caminhou até mim devagar. Olhou para o celular que eu segurava. Pediu com a mão. Eu entreguei. Ele leu. Ficou parado por um tempo que pareceu muito longo. Eu via o maxilar dele se contraindo, os olhos percorrendo a tela, voltando para cima, rolando, lendo mais. Camila deu um passo na direção dele. "Rafael, amor, deixa eu explicar." Ele levantou a mão. Um gesto simples, calmo, que a fez parar completamente. Ele continuou lendo. Quando terminou, ele pousou o celular na mesa mais próxima. Olhou para Camila por um longo momento. Ela tentou falar de novo, mas ele simplesmente virou as costas para ela. Depois me olhou. Eu vi nos olhos do meu filho a expressão de uma pessoa que acabou de entender algo que vai doer por muito tempo. Não era raiva. Era aquele tipo de dor quieta que vai fundo, que não faz barulho, que fica. Ele não disse nada para mim naquele momento. E eu não precisei que dissesse. Peguei a minha bolsa. Endireitei o vestido manchado de vinho. Olhei para ele uma última vez. E então, com o mesmo passo firme com que tinha entrado naquele salão, eu fui embora. Não corri. Não chorei. Não olhei para trás. Subi no carro, liguei o motor, saí pela portaria da chácara, entrei na estrada. Só chorei quando cheguei em casa. Não de tristeza. Era um choro diferente, mais difícil de nomear. Era o choro de quem carregou um peso sozinha por muito tempo e finalmente pôde pousar. Entrei em casa, troquei o vestido, sentei na minha cadeira de costura e fiquei olhando para a parede por um tempo. Não sei quanto tempo. Sei que em certo momento eu peguei uma linha que estava pela metade e comecei a costurar sem pensar, só pelo movimento.
porque é isso que eu faço quando preciso me acalmar. O telefone tocou várias vezes. Eu não atendi. Eram quase 11 da noite quando ouvi uma batida na porta. Eu já sabia quem era. Abri. Rafael estava na soleira, de terno ainda, sem a gravata que provavelmente tinha arrancado horas antes. Os olhos vermelhos, o rosto de quem chorou muito e tentou parar e não conseguiu de todo. Me olhou por um momento sem falar, e então disse: "Mãe, me desculpa por não ter acreditado em você." Eu o olhei. Vi naquele rosto o menino de 4 anos que tinha ficado parado na porta quando o pai foi embora, olhando para a rua como se esperasse ele voltar. Vi o adolescente que chegava em casa tarde da escola e encontrava o jantar quente esperando. Vi o jovem que tinha pegado a carta de aprovação com as mãos tremendo. Vi meu filho inteiro de uma vez. Eu disse: "Você só estava apaixonado." Ele entrou. Eu fechei a porta. Ele me abraçou com uma força que me surpreendeu, a cabeça no meu ombro, e eu senti os ombros dele tremendo. Eu fiquei quieta, com a mão nas costas dele, do mesmo jeito que fazia quando ele era pequeno e acordava com pesadelo. Ficamos assim por um bom tempo. Depois ele foi sentar no sofá e eu fui fazer chá, porque é isso que eu faço. Trouxe 2 copos, sentei do lado dele e ficamos em silêncio por um tempo que não era desconfortável. Ele me contou que depois que eu saí, o salão tinha continuado em estado de choque por um bom tempo, que algumas pessoas tinham ido embora sem falar nada, que os amigos de Camila tinham ficado sem saber o que fazer, que ela tinha tentado convencê-lo de que eu tinha distorcido tudo, mas que ele tinha pedido o celular dela e confirmado a conversa inteira com a Priscila, que era uma amiga de longa data. Ele me disse que quando ligou para a Priscila, ela não negou nada. Ficou em silêncio por um momento e depois desligou. Isso foi resposta suficiente. Me contou que tinha pedido para ela sair do apartamento ainda naquela noite, que o assessor jurídico dele já estava ciente para tomar as providências necessárias, que o relacionamento, o noivado, o casamento, tudo aquilo tinha acabado naquele salão. Ele ficou na minha casa naquela noite, dormindo no quarto pequeno que eu ainda mantenho do jeito que era quando ele morava comigo. Cama de solteiro, cobertor velho, janela que range quando tem vento. Ele dormiu. Eu fiquei acordada um pouco mais, costurando na sala, ouvindo o silêncio da casa. Nos dias que se seguiram, o Rafael precisou lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Amigos que não sabiam o que dizer, sócios que souberam pelo que aconteceu e precisaram de uma explicação. A parte burocrática de desfazer um casamento que tinha acabado de acontecer. E mais difícil do que tudo, a dor de perceber que alguém em quem ele tinha confiado completamente tinha mentido para ele o tempo inteiro. Eu não fiquei empurrando conversa. Não fui perguntar todo dia como ele estava. Deixei ele vir quando quis, do jeito que quis. E ele veio. Veio na quarta-feira seguinte para o almoço. Veio no sábado para tomar café. Foi voltando ao ritmo de antes, aos poucos, como quem aprende a andar de novo depois de uma queda. Há algo que ficou comigo de tudo isso. Não é a satisfação de ter revelado a verdade. Não é o alívio de ver o meu filho livre daquela situação. É uma coisa mais simples, mais quieta. Durante semanas, enquanto eu guardava aquele segredo sozinha, teve gente que me disse para não me meter. Uma conhecida minha, quando contei superficialmente que estava preocupada com a namorada do meu filho, me disse que mãe não deve se intrometer na vida amorosa do filho, que eu ia acabar me isolando, que filho que se mete muito com a mãe nunca cresce. Eu ouvi e guardei para mim. Mas existe uma diferença entre se intrometer por ciúme ou por controle e agir por amor quando você tem certeza de que alguém está sendo enganado. Eu não interferi porque queria o Rafael para mim. Eu esperei, observei e agi porque ele é meu filho. Porque eu passei 30 anos construindo um ser humano decente, trabalhando com as mãos, dormindo pouco, abrindo mão de muita coisa. E não era justo que tudo aquilo fosse parar nas mãos de alguém que nunca o viu como uma pessoa, só como um patrimônio. Uma costureira aprende uma coisa muito importante ao longo dos anos. O tecido pode parecer perfeito por fora, bem acabado, bem dobrado, bonito. Mas se a costura por dentro estiver errada, na primeira pressão, tudo se abre. Camila era assim, perfeita por fora, uma costura errada por dentro. E no dia em que ela mesma forçou a pressão, jogando vinho em mim na frente de 200 pessoas, achando que eu não teria o que responder, a costura abriu. Não fui eu que destruí o casamento dela. Ela destruiu sozinha, no exato momento em que achou que estava no controle de tudo. Eu só estava lá para que a verdade não caísse no chão sem que ninguém visse. Às vezes fico pensando se fiz certo. Se deveria ter falado antes, dado a chance de ele terminar em privado, sem aquela exposição toda.
Se deveria ter guardado para mim e deixado que o tempo mostrasse o que ela era. Mas então me lembro do vinho escorrendo pelo vestido azul. Me lembro da voz dela dizendo que eu não tinha construído nada na vida. E me lembro dos olhos do meu filho naquela mesma noite, sentado no sofá da minha sala segurando o copo de chá com as 2 mãos. E penso que não. Que foi certo. Que às vezes a verdade precisa de uma hora e de um lugar para aparecer. E que aquela era a hora e aquele era o lugar. Meu filho está bem. Está se recuperando, do jeito que pessoas fortes se recuperam. Devagar, em silêncio, colocando uma pedra na frente da outra. E eu estou aqui, na minha casa simples com a minha máquina de costura velha, costurando como sempre fiz. Sou uma costureira. E durante 30 anos costurei um filho inteiro. Acho que fiz um bom trabalho. Me conta o que você acha. Você teria feito diferente? Teria falado antes, tentado resolver em particular? Ou esperaria como eu esperei?